Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal CR Tips, trazendo mais uma vez as nossas dicas e palpites pros jogos deste sabadão, dia 9 de março, logo após a vinheta. Turma, tudo beleza? Bora para mais um vídeo, né? Para mais um dia bom de Europa. Lembrando que os jogos do Brasil, nós vamos trazer um vídeo aí com nossos palpites no Instagram, tá? Então fica ligado no Instagram. Quem ainda não está no Instagram, o link tá na descrição desse vídeo. Vai para lá que a gente vai soltar com toda certeza aí o vídeo de palpites pros jogos do Brasil. Dia de Fla-Flu, né? Ou Flu-Fla, que é mando do Fluminense. Dia de bons jogos estaduais aí já nas suas fases finais, tá? Então vamos lá, vou abrindo aqui. Nós temos 8 partidas favoritadas. Nosso bilhete é em 2 jogos desse, tá? Que é Arsenal e Brentford e Bayern de Munique contra mais. E é o seguinte, tem um bingo odd 4.03 que eu vou deixar para vocês, tá? Então fica ligado aí que já eu trago o bingo. Manchester United contra Everton. Turma, é o seguinte, o United ele tinha dado uma crescida bem grande no campeonato, depois tomou aí 2 pancadas seguidas, né? Joga contra um Everton que recuperou parte dos seus pontos, acho que recuperou exatamente 5 pontos dos pontos que tinham sido tirados, né? Ainda tem alguns que tá brigando na justiça e tudo mais. Eu acredito que é um jogo difícil aqui, tá? A fase do Everton não é boa, o Everton teve uma ótima fase, depois caiu repentinamente. E eu vejo o Manchester United mais inteiro, numa melhor fase, por mais que tenha essas 2 últimas derrotas, tá? Inclusive uma derrota dessa aqui é do City, que cara, hoje é normal. Hoje quem que bate de frente contra o City? Talvez o Liverpool, né? O Arsenal ganhou do City essa temporada também, esse início de temporada e tudo mais. Então vamos lá. Minha sugestão é empate nulo a favor do United para esse jogo aqui, com certeza. Agora 2 jogos aqui da La Liga. Atlético de Madrid visita o Cádiz. Atlético de Madrid quarto colocado. O Cádiz lá na parte de baixo já 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Né? O Atlético de Madrid um time bem instável, porém um elenco muito superior. E que eu acredito aqui em até a vitória do Atlético de Madrid. Mas a minha sugestão é um empate anula a favor do Atlético, tá? Então vamos lá, seguimos agora para o Super Girona contra o Osasuna. Super Girona que tá começando a dar aquelas derrapadinhas de um time que tem um elenco menos qualificado, com certeza, do que esses 3 grandes daqui de cima, e talvez até menos qualificado do que o Atlético. Se a gente for pegar em tipo assim, em histórico, né? Pega dos últimos 3, 4 anos, o Atlético tem números bem melhores aí do que o Super Girona. Super Girona que faz uma temporada excelente, joga contra o Osasuna na parte de baixo. Eu acredito que é um bom jogo para se restabelecer, tá? Minha sugestão para essa partida é chance dupla Girona e mais de 1.5 gols. Tem outros mercados bacanas também, vencer um dos tempos e tudo mais. Então tem alguns mercados bem bacanas aqui para o Girona, que eu espero que retome aquele futebol e o caminho das vitórias aí. E termine o campeonato muito bem. Tá, acredito que liderança não chega, campeão não chega, mas eu queria ver no mínimo aí segundo colocado por tudo que tem mostrado. Bolonha e Inter, um jogo um pouco mais difícil para a Inter. Eu sinto que a Inter começou a dar aquela acomodada nesse final de campeonato. Afinal, são 15 pontos de vantagem para a Juventus. Então, cara, pode entregar já o título de campeão para a Inter. Não tem como tirar. É um jogo difícil contra o Bolonha. Eu acredito que deve se tornar mais difícil por causa, igual eu falei, acho que hoje a equipe da Inter tá um pouco acomodada já. Foco aí na Champions League, né? Que tem o jogo de volta contra o Atlético de Madrid. Minha sugestão para essa partida é o over 1.5 gols, que tá pagando bem e tecnicamente não precisa ser para Inter. O Bolonha pode fazer 2-0, por exemplo. Por exemplo, tá? Ou 1-1 ou 2-0 para Inter, sei lá. Dando green é o que nos importa. Jogo do Bayern de Munique agora. Então é o seguinte, agora eu já vou começar a deixar o nosso primeiro bilhete. E o bingo eu deixo no final, tá? Vou voltar pro Arsenal e Brentford.
Vou na parte de classificação. O Arsenal é o terceiro colocado, 2 pontos atrás do Liverpool, 1 ponto atrás do Manchester City. É o que tem a melhor sequência dos últimos 5 jogos, são 5 vitórias aqui, tá? Joga contra o Brentford lá na parte de baixo, numa sequência ruim. E primeira coisa que é amplo favorito jogando dentro de casa, tá? Primeira coisa é isso, em casa é um time super forte, em 13 jogos são 10 vitórias, tá? 2 empates e 1 derrota. 2 times ainda não perderam em casa, que é o Liverpool e o Manchester City. O Brentford fora de casa é um time que quase não incomoda, vamos falar assim. Só não é pior visitante do que em pontos, tá? Em pontos. Só não é pior visitante do que Burnley e Sheffield United. Então vamos lá. Aqui nós vamos com toda certeza a favor do Arsenal e eu já vou começar a explanar aqui o que nós vamos trabalhar no nosso bingo, tá? Que é o mercado de escanteios no nosso bingo. Parte de escanteios, o Arsenal tem média de 7.6, sofre 2.7. No primeiro tempo tem uma média de 3.5 e o Brentford uma média de 3.2 sofridos. Um casamento aqui que eu espero que dê certo e que o Arsenal faça bastante escanteios no primeiro tempo. Inclusive pode segurar um pouquinho mais esse gol, tá? Tem uns jogos aí que o Arsenal faz gol com 5 minutinhos, arrebenta a parte de escanteios. Bayern de Munique contra o Mais é o segundo jogo. Bayern de Munique 10 pontos do Bayer Leverkusen. O que eu quero trazer é que o Bayern acabou de ganhar de 3-0 da Lazio, eleva a moral do time. Aqui eu não acredito que chega, mas não pode terminar o campeonato dessa forma que está. O Bayern dentro do campeonato alemão não pode ter sequências assim, ó. 5 jogos com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Não pode ter esse tipo de sequência, tá? Aqui uma das derrotas é pro Bayer Leverkusen, normal, mas as outras não pode ter tantos tropeços. Inclusive o empate passado foi contra o Freiburg, né, salvo engano. Então joga contra o Mais, um time que hoje tá com um pezinho no rebaixamento, 9 pontos aqui do Bochum. E é um time que se defende muito, a prioridade deles é defender e não essa saída. Então nós vamos com certeza a favor do Bayern de Munique, super favorito nessa partida. E para o bingo também já vou explicar que é o mercado de escanteios. Bayern de Munique, assim como o Arsenal, é um time que marca muitos cantos e sofre pouquíssimos. E no primeiro tempo tem média acima do Arsenal, marca em média 4.1 cantos, tá? A diferença é que o Mais não toma tantos cantos quanto o Brentford, igual eu mostrei lá. Então bora lá, pessoal. Meu bilhete, primeiro bilhete aqui, nosso são 2 entradas simples, tá? Fiz na Betano aqui porque tava pagando melhor do que outras casas que eu testei. Basicamente essa que tá mostrando aí na tela para vocês. Vitória do Arsenal contra o Brentford, vitória do Bayern de Munique contra o Mais. Com pagamento antecipado, espero que bata aí com certa tranquilidade. E acredito bastante nessa entrada. E o bingo, vou terminar aí, tem mais 2 jogos para falar e depois eu trago o bingo, tá? Southampton contra Sunderland. Vamos lá na parte de estatísticas, nós temos 2 times que marcam muitos escanteios, porém existe um time que é mais forte que o outro, que o Southampton é mais forte que o Sunderland. Média de 8.1 cantos, média de 4.1 cantos no primeiro tempo do Southampton, com 1.5 sofridos. Sugestão: Southampton, equipe com mais cantos no primeiro tempo. Para mim, um bom valor considerável aqui. Mas estamos falando de um jogo também que tem a tendência aí a ser bem jogado. E um jogo over goals que eu trouxe para vocês, para a gente não perder a mão. Holstein Kiel contra Karl Rusher. O Kiel aqui que é o segundo colocado, né? Vem numa sequência um pouquinho mais frágil. Mas é um time bem over goals, que faz e toma gols também. Mesmo estando ali em cima, ele sempre tem tomado seus golzinhos. Parte de gols, 3.7 de média para o Holstein Kiel, 3.8 de média para o Karl Rusher. Sugestão minha, mais de 2.0 gols asiáticos. E agora sim, para a gente finalizar, eu trago o nosso bingo, odd 4.03, ok, turma? Também no jogo do Arsenal e Brentford, mercado de cantos no primeiro tempo, fiz na Bet365 porque o mercado de escanteios na Bet365 sempre tem uma tendência a pagar mais do que as outras casas, que é o seguinte: mais de 3.0 cantos para o Arsenal no primeiro tempo e mais de 3.0 cantos para o Bayern de Munique no primeiro tempo. 4 ou mais, 3 é head, tá? 4 ou mais para cada um, odd 4.03, coloquei 500 aí para voltar R$ 2.016.
No mais é isso aí, bora pra um sabadão abençoado, bora pra um sabadão cheio de greens. Chama esse bilhete, chama esse bingo aí, tamo junto e até a próxima.